É isso, professor Eduardo Bulhões. Agora é com você. Boa apresentação. A gente se vê daqui a pouco. Boa tarde a todos. Quero agradecer aí ao Laboratório de Geografia Física, que é a minha casa também. Quero agradecer aí a organização dessa transmissão ao vivo, né? Vulgo Live. Agradecer ao Silvio por essa organização. Eu vou falar um pouco sobre erosão costeira e soluções para a defesa do litoral. Isso é um tema que eu tenho me debruçado aí nos últimos anos e, recentemente, eu fui convidado para escrever um capítulo de livro, um livro que está aí no forno, organizado pelo professor Dieter Mirri, professora Lidiana Pinheiro, professora Flávia Lins de Barros, que é um livro-texto sobre geografia marinha, né, oceanos e costas na perspectiva de geógrafos. Então, eu fui encorajado aí pelo Silvio para falar um pouco sobre o que vai estar, com certeza, muito mais bem detalhado nessa publicação aí que tá para sair, talvez esse ano ainda, não sei. Bom, antes de mais nada, eu quero indicar aqui, né, boas leituras sobre esse tema, né? A primeira delas é um livro aí do lado esquerdo, que, traduzindo, seriam As Armadilhas da Estabilização da Linha de Costa, um livro de 2012 ou 2014, 2012, do professor Cooper e do professor Pilkey. Em português, a gente tem o livro Panorama da Erosão Costeira no Brasil, que, como o próprio nome diz, traz esse panorama da erosão costeira no nosso país, né, estado por estado. É uma colaboração de mais de 100 autores aí. Então, é um livro que também tem muita carga conceitual para quem quiser entender um pouco com mais detalhes sobre o tema. Então, são duas indicações que eu recomendo. E de forma mais técnica, né, eu recomendo aí que nunca fica velho, né, o Manual de Proteção Costeira do Corpo de Engenheiros norte-americanos e o livro Obras de Gestão de Portos e Costas do professor Alfredini e da professora Arazaki, Universidade de São Paulo. Então, são referências importantes sobre o tema, dentre várias outras, né, eu gostaria de destacar aqui essas. Bom, o que é a erosão costeira, né? A erosão costeira ela é resultante da deficiência de materiais, ou seja, areias, nesse caso areias, em determinado segmento do litoral, em determinado intervalo de tempo. A erosão costeira ela vai acontecer quando os mecanismos que retiram os materiais de uma praia, por exemplo, movimentam volumes superiores aos mecanismos que suprem essa praia. Então, para ser bem direto, né, para determinado período de tempo e para determinado recorte espacial, quando a supressão é maior que o suprimento, a gente tem, então, a erosão costeira. Isso gera um déficit, ou seja, eu retiro mais do que eu recebo. E esse déficit no balanço sedimentar, também chamado de balanço sedimentar negativo, ele pode ser resultante de eventos episódicos, por exemplo, grandes tempestades ou uma temporada de tempestades, ou pode ser resultante de uma tendência de médio ou longo prazo de determinado segmento da costa migrar em direção ao continente. Nesses dois casos, a gente tem erosão costeira. Esse é um trabalho lançado em 2018 por um grupo da Holanda, que traça um panorama global das áreas do litoral mundial que sofrem com processos de erosão e processos de acreção, que seria o efeito contrário, né? Esse não é um mapa epidemiológico, a gente tem visto muitos mapas epidemiológicos ultimamente, mas a erosão ela também não obedece a critérios geográficos muito definidos, né? Ela se espalha por toda a linha de costa, basta ter praia arenosa, basta ter um litoral arenoso, que a gente tem problemas com erosão costeira, né? E de uma forma geral, a erosão costeira ela vai acontecer a mais ou menos, segundo os autores, 30% a 40% por grau de latitude, né? Com destaque para as latitudes logo ao sul do Equador, na latitude próxima de 50 graus sul, e na latitude próxima de 60 a 65 graus norte, né?
Então, é onde ela é mais, digamos, evidente. Bom, ainda de acordo com esses autores, 24% do litoral arenoso do planeta recua por erosão costeira. Nem todo o litoral do planeta é arenoso, mas aonde tem areia, né, onde tem praias arenosas, a gente tem 24% sofrendo erosão costeira. E eu ainda acredito que esse número esteja abaixo da realidade, porque, pela metodologia deles, é mais direcionado a processos onde há tendência da erosão costeira. Se uma praia, por exemplo, durante uma sequência de 2 ou 3 tempestades, erode, destrói casas e, porventura, no período de verão, ela se recupera, não necessariamente essa erosão é detectada por essa metodologia. Então, é uma metodologia mais adequada a responder questões como 24% do litoral arenoso do planeta recua como por erosão costeira enquanto uma tendência, não enquanto eventos episódicos. Taxas de erosão superiores a 5 metros por ano, e aí há consideração que são taxas extremas, ocorrem em 4% do litoral arenoso global. Bom, as causas da erosão costeira, né? O que causa a erosão costeira? Existem causas naturais. A erosão costeira é um processo natural de mudança da paisagem e evolução do relevo costeiro. As areias que saem de uma praia vão ser transportadas normalmente ou para suprir outra praia, ou para um campo de dunas, né? E saem da costa, ou para um campo, ou para áreas costa fora, águas mais profundas, né? Uma vez que no litoral brasileiro isso não é uma realidade, mas boa parte do litoral global a gente tem aí processos associados a canhões submarinos, faz com que esse sedimento realmente se perca da zona costeira. E tem as causas também antrópicas, né? A erosão costeira ela vira um problema, entre aspas, quando atinge o homem ou as estruturas que ele construiu ou valoriza. Nesse caso, várias ações do homem interferem no balanço sedimentar, né, e criam artificialmente o problema da erosão costeira. E, pelo que a gente tem estudado, já é bastante consensual que as causas antrópicas elas são maiores, né, quando a gente está falando do problema da erosão costeira, quanto do que as causas naturais. Então, eu vou me ater basicamente às causas antrópicas. Bom, a primeira grande causa antrópica é a mineração de areias, né? Estima-se que são 50 bilhões de toneladas por ano. Isso é um número tão grande que a gente não consegue percebê-lo, senão como um número, né? A gente não consegue perceber um volume de 50 bilhões de toneladas, porque a demanda por areia é muito grande, né? Uma casa grande, por exemplo, padrão norte-americano, ela, para ser construída, recebe no mínimo 200 toneladas de areia. Um hospital, no mínimo, 3 mil toneladas de areia. 1 quilômetro de rodovia, no mínimo, 30 mil toneladas de areia. Uma usina nuclear, no mínimo, 12 milhões de toneladas de areia. Isso, somado a essa demanda global por esse material, né, faz com que, realmente, as areias sejam o recurso mineral mais explorado do mundo depois da água e, possivelmente, do ar, né? Bom, existe um documentário chamado Sun Wars, que eu recomendo. Eu não achei ele até hoje com tradução para o português ou legenda, mas esse documentário fala justamente sobre essa guerra por areias, né? Sobre a extração, muitas vezes, na maior parte das vezes, ilegal das areias. Isso vai ter impactos no litoral, porque 50% das areias que chegavam ao mar não chegam mais. Elas ficam barradas através de represas, né? Ou foram mineradas dos leitos de rios. Ou seja, essas areias mineradas, retiradas para a exploração comercial, elas que vão construir, por exemplo, todas as nossas estruturas. Então, essas areias que são ou barradas atrás de represas ou mineradas dos rios, elas deixam de chegar ao oceano e isso promove uma deficiência de areia junto ao litoral. Areia é dinheiro. Esse é um recado que eu gosto de dar. Eu estava caminhando, pensando sobre isso esses dias, aí resolvi desenhar isso na praia, e pensando, né? E aí, bom para a gente pensar o quanto a gente não pensa sobre isso, mas o quanto essa areia que é utilizada para a construção civil no mundo afora,
e esse documentário traz uma perspectiva bem assustadora dos volumes e do tamanho dessa indústria, né? A gente, quando está caminhando na praia, a gente não pensa que aquela areia ela tem um valor comercial elevado, tá? E o seu esgotamento ele pode trazer prejuízos sobre os quais a gente está conversando nessa apresentação. Bom, a segunda principal causa da erosão costeira tem sido identificada por o que a gente chama de estruturas costeiras, né? Elas são de vários tipos. Posso citar aí as obras de abrigo portuário, que são obras, né, para garantir a operação portuária, obras de defesa do litoral, ou seja, sim, as obras que visam defender o litoral, elas também causam erosão costeira, e urbanização de faixas de praia, quando elas não consideram os elementos da dinâmica costeira, né? Na verdade, todas essas estruturas, quando não consideram os elementos da dinâmica costeira, elas vão se apresentar como fatores que induzem a erosão. Veja, um mole, né, que é uma estrutura portuária fundamental, é uma operação massiva de posicionamento de blocos rochosos no oceano, né? Pra vocês terem uma ideia, aqui no norte fluminense a gente tem o Porto do Açu, e para construir o porto foi utilizar o volume de blocos rochosos utilizado é maior do que o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, por exemplo. Então a gente também não tem essa dimensão, mas toda vez que esses volumes massivos de blocos são posicionados na costa, eles causam impactos imediatos, muitas vezes irreversíveis e muitas vezes permanentes. Outro tipo de problema está associado porque essas obras, essas estruturas, elas impedem a mobilização natural da praia, né? Uma praia, ela se ajusta quando tem um ataque de ondas de tempestade, ela se ajusta recuando, as areias recuam, elas vão para a zona submarina, depois elas voltam. Quando a gente impõe uma estrutura, seja um muro ou um revestimento qualquer, a gente promove, via de regra, um mecanismo de reflexão, que é justamente a imobilização dessa praia. A gente acaba com a possibilidade que a praia tem de se adaptar às mudanças nas forçantes oceanográficas, sejam elas ondas oceânicas, marés, grandes tempestades, entre outras coisas, né? Então, as estruturas costeiras, elas causam um desequilíbrio na capacidade natural da praia em se acomodar e se defender do ataque oceânico. Nesse contexto, volto àquele estudo dos holandeses, a principal área de erosão no mundo, ela fica no Golfo do México, né, no litoral norte-americano, no Texas. Então, tem o Freeport, é uma área com mais de 17 quilômetros, com taxas, nos últimos 30 anos, de maiores que 15 metros por ano, ou seja, a cada ano a erosão avança 15 metros nessa faixa, né? E essa erosão está muito associada, outros estudos, né, já mostravam isso antes, está muito associada basicamente ao represamento, à mineração do rio Brazos, que é um grande contribuinte para essa zona costeira, né? Então, ao longo da história, esse rio foram construídas muitas, dezenas, centenas de barragens, muita areia foi retirada para mineração, essas areias não chegam mais ao litoral. Fora isso, para a construção desse porto, que se chama Freeport, foram construídos 2 espigões de guia corrente, estrutura costeira, né, estrutura de apoio portuário, que impediram o transporte de areias ao longo do litoral. Isso gerou uma grande área com um déficit de areias. Um exemplo em menor escala seria a Barra do Furado, aqui no Rio de Janeiro, no litoral norte fluminense. A gente tem aí, depois, em 1980, começou a construção desses guia-correntes, essas estruturas aí no centro da imagem, e é uma área de intenso transporte longitudinal, tem muito transporte litorâneo, ou seja, as areias estão se movimentando incessantemente ao longo do litoral. E aí você tem uma área de acumulação, que acumula taxas de 6 metros por ano, né? E, em contrapartida, do outro lado do canal, a gente tem uma área de erosão, já no litoral de outro município, que recua uma taxa de 4 metros por ano. Isso não vira um problema, porque nessa área onde recua, é uma área rural, né? Não tem nenhum tipo de habitação nessa área. Então, na verdade, a percepção da erosão ela é menor quando não tem destruição de casas, ruas, praças, etc. Mas esse tipo de estrutura, ele promove a erosão. Terceiro
tipo de causa antrópica da erosão costeira é a urbanização na faixa de areia. E aí isso é bastante claro, né? Recife é um exemplo, mas existem exemplos como esses no mundo inteiro, né? As grandes cidades, elas avançaram sobre o litoral. Para ser curto, é bem isso, né? Ou seja, a faixa de areia, aquela faixa dinâmica de movimentação da praia, ela acabou sendo ocupada, muitas vezes com aplanamento ou supressão de dunas, sempre com supressão de vegetação nativa, né? Seja restinga, seja mangue. As cidades avançaram para a costa e agora sofrem as consequências da erosão costeira. Esse é um exemplo que mostra como a gente ocupa, né? A casa, tem muro de concreto, tem muro de pedra, tem enrocamento de pedra, tem enrocamento com muro de gabião que já foi destruído. Só essa escada, você tem parte ela de cimento, parte ela de madeira, ou seja, a gente insiste em avançar sobre o litoral. Inclusive, esse é um pedaço de uma rodovia estadual aqui no Rio de Janeiro que caiu, né? Existe uma tendência muito clara de erosão, uma vez que praia, ela para tentar se acomodar às novas condições de onda, né, as condições de onda atuais, ela vai escavando o litoral. E mesmo que haja construções em cima dela, a gente tem esse avanço, né? E essa erosão avança quase que incessantemente nesse segmento em particular. Mais um exemplo também aqui no Rio de Janeiro, né? Vamos urbanizar a orla, isso, né? Normalmente é uma demanda de quem mora de frente para o mar, que é uma orla com calçadão, com quiosques, com iluminação, tudo bem, mas isso, quando é feito em cima da praia, gera consequências não muito agradáveis. E mesmo quando essas consequências não muito agradáveis são geradas, a gente insiste, isso aqui é na cidade onde eu moro, Macaé, houve uma erosão num dia, essa parte afundou no dia seguinte, e aí, eu digo, menos de 24 horas depois, já tinha operação para a reconstrução dessas estruturas. Veja que abaixo já tem um muro de gabião, né, que seria aquelas pedras envolvidas com arame, e um muro de concreto, esse que tem o calçadão aí sobreposto. Então, o homem insiste em ocupar a orla, e mesmo que ele sofra suas consequências, ele insiste em continuar ocupando a orla costeira, né? E as consequências da erosão costeira, elas são muito evidentes. Quando a gente fala de erosão costeira, a gente pensa em casas sendo destruídas, né? A gente pensa em perda de patrimônio, né? A gente pensa em mudanças climáticas, a gente pensa em tudo menos em desocupar a praia. Eu listei algumas consequências muito claras. Destruição e perda de infraestrutura pública e privada. Isso é muito claro, né? Não precisa nem explicar. Perda de hábitats e serviços ecossistêmicos. Eu vou me ater um pouco sobre isso depois, mas quando a gente tem erosão costeira sobre uma área de restinga, a gente tem a perda de hábitats de algumas espécies e a gente tem a perda de serviços ecossistêmicos, ou seja, benefícios que aquele ecossistema traz direto ou indiretamente para nós humanos. Então, quando a gente tem erosão, a gente tem essa perda. E esses hábitats e ecossistemas costeiros, eles estão pressionados, porque de um lado a gente tem erosão costeira, ou seja, do lado do mar para a terra a gente tem erosão costeira. Do lado da terra para o mar a gente tem um avanço das construções de casas, ruas, praças, enfim, todo tipo de infraestrutura. E o ecossistema costeiro ele fica ali estrangulado, tá? Isso é um problema porque ele poderia ser utilizado de forma mais inteligente. Perda de território, né? Ou seja, o município ele tem a sua área, né? Um país também tem a sua área. Quando a gente tem erosão costeira, a gente tem perda dessa área, né? Dessa área habitável, digamos assim. Com perda de hábitat de serviços ecossistêmicos, a gente pode ter redução de biodiversidade. Mais uma vez, com a perda de hábitats, né, e serviços ecossistêmicos do ecossistema costeiro, a gente pode ter um potencial aumento da ação destrutiva das ondas na costa, ou seja, quanto mais a praia erode, menos ela tem capacidade de proteger o litoral, né? Então, vira um efeito cumulativo. Existem impactos negativos em atividades econômicas ligadas ao turismo, né? Isso também é
evidente, né? As pessoas vão procurar outro point turístico quando que aquele que ela costumava ir não se tem mais a praia, ou se tem a praia, eu já tenho uma praia totalmente artificializada com obras de defesa do litoral, ou seja, quando eu tenho erosão, as amenidades do litoral, as amenidades de estar em frente ao mar, elas caem. Isso é importante, a desvalorização de imóveis à beira-mar, tá? Tem alguns estudos sobre isso no Brasil e fora do Brasil também. O valor dos imóveis ele reduz drasticamente. Existem impactos negativos para a pesca artesanal também, vez que a gente tem a redução das atividades de turismo, de veraneio, a gente tem menor possibilidade de vender esses produtos da pesca artesanal para os turistas, por exemplo, né? Então, a gente tem esses impactos negativos também. Existem os impactos de difícil mensuração, que são os psicossociais e afetivos, que é um pouco aquela sensação de pertencimento que as pessoas têm àquele local, né? Ou seja, aquela igreja que eu frequentava quando eu era jovem, hoje já não existe mais, foi destruída pelo mar. Aquela casa de veraneio que eu ia todos os feriados com meus pais, a gente perdeu por causa da erosão costeira. Então, são impactos que afetam diretamente a comunidade local e a comunidade também do entorno. E outro tipo de consequência é o comprometimento de recursos públicos para obras de mitigação da erosão costeira. Isso é uma questão. Bom, quando a gente tem um problema de erosão costeira, vou citar o exemplo no Rio de Janeiro da Praia da Macumba, a cada 3 anos, a prefeitura precisa investir milhões de reais para a reconstrução do calçadão e da orla, porque ela foi destruída pelas ondas. Isso foi frequente nos últimos 15 anos, pelo menos. Esses recursos são públicos, ou seja, então toda a comunidade paga para benefício, sobretudo, daqueles que moram de frente para o mar. Então, esse é um problema muito comum, né? O prejuízo ele é compartilhado com a comunidade, enquanto que os benefícios eles são mais exclusivos a uma parcela da população. Bom, diante desses problemas, existem muitas opções para a defesa do litoral. Tá? Opções e alternativas para a defesa do litoral, elas são históricas. Tá? Por exemplo, na Holanda já se constrói e recupera a duna desde o século XV. Então, nos países, na China, por exemplo, existem também muitos exemplos da antiguidade sobre isso. Tá? Então, a gente vai falar das opções atuais, das opções que existem hoje para a defesa do litoral. A primeira delas é a adaptação, ou acomodação. Adaptação é um termo muito vago. Deixa eu voltar. Aqui no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos é super comum. Elevação de residências. Uma pesquisa rápida, a gente pode ver mais de 100 empresas, conseguir detectar mais de 100 empresas que fazem exclusivamente esse tipo de serviço, que é suspender as residências. Tá? Normalmente são em áreas onde a inundação é um processo associado à erosão costeira. A gente tem o rebaixamento do litoral em função da erosão, e em alguns períodos, durante, sobretudo, aquelas grandes tempestades tropicais, você tem a inundação de vastas áreas costeiras, e essas pessoas visam investir recursos para se precaver. Mais uma vez, não aceitam se mudar. Algumas casas já são vendidas já com esse tipo de padrão. Outra possibilidade de intervenção é a proteção com estruturas. Existem vários tipos de estruturas, eu vou falar só das principais. Aqui eu botei espigões barra moles, porque às vezes elas são termos que a gente confunde, mas eles são termos distintos, né? São estruturas distintas. Os espigões estão aí nessas duas figuras do lado direito. A gente tem um espigão isolado aqui na figura do lado direito superior, que é na Praia do Flamengo, que é uma praia construída artificialmente. E esse espigão ali ele vai funcionar como um anteparo, né, para a alimentação artificial dessa praia. Ou seja, eu coloquei a areia nessa praia para construí-la, eu preciso que ela fique, que ela tenha um anteparo, então se constrói um espigão para isso.
No exemplo de baixo é em Fortaleza. Também são construídos esses espigões como suporte a projetos de alimentação artificial. Tudo isso para se criar uma praia que seja minimamente segura, né? E também com funções de recreação. E na imagem esquerda, a gente tem o mole, no Porto de Suape. O mole é uma estrutura maior. Tá? O mole, normalmente, ele tem uma função diferente dos espigões. Tá? O mole, ele não só ele cria uma baía de atracação, cria a possibilidade, né, de um navio atracar. Ele normalmente tem um formato mais complexo do que simplesmente uma reta. Tá? Ele tem esse formato para proteger não só da deriva longitudinal, mas também da ação das ondas. Então, ele é uma estrutura normalmente mais complexa e mais robusta do que o espigão. Outro tipo de estrutura são os quebra-mares, né? Quebra-mar, mais o que a gente vê normalmente são o que a gente chama de quebra-mares destacados. A gente tem aí 3 exemplos. A primeira figura do lado direito, na parte superior, é um quebra-mar construído para proteger as estruturas da eletronuclear, onde estão as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 aqui no Rio de Janeiro. Na figura de baixo, a gente tem um quebra-mar, muito nítido ali, na água. Um quebra-mar que, na cidade de Orange County, na Califórnia, é um quebra-mar que ele visa proteger essa marina, né, a entrada dessa marina. E no lado direito, no lado esquerdo, a gente tem uma figura também, imagem do Google, na Inglaterra, no litoral da Inglaterra, não sei exatamente aonde agora. Mas aí é um padrão diferente, veja, são uma sequência de quebra-mares vazados, né? Então, se vocês repararem no primeiro, ou seja, na porção na porção superior da imagem, ele houve uma conexão desse quebra-mar com a costa. Na verdade, a costa, por mecanismos de deposição, se conectou ao quebra-mar. Nos outros casos, ainda não se conectou. Então, o design de um quebra-mar destacado, ou de um conjunto deles, vai depender dos objetivos da proteção costeira, vai depender da quantidade de recursos disponíveis, né, e vai depender da tecnologia que existe. Mas, na prática, esse modelo dele segmentado, ele, em teoria, traz menores impactos à morfologia da costa, né, em teoria. Outro tipo de estrutura muito comum, quero ressaltar que todas essas estruturas que eu mostrei são as que são mais difundidas no litoral mundial, né? Existem várias outras, mas eu só destaquei essas 3, é o que a gente chama de revestimentos. E aí tem vários tipos de revestimentos diferentes. Eles são conhecidos como enrocamentos, podem ser também feitos como muros, como paredões, pode ser utilizado na forma de geobags. Então, existem muitas técnicas construtivas e muitos materiais que podem compor esses revestimentos. Via de regra, eles são estruturas longitudinais à costa e aderentes a elas, ou seja, são estruturas que são posicionadas ao longo do litoral, coladas nele. Eles fornecem como uma barreira a linha de costa e o seu objetivo mais claro é fixar a posição da linha de costa. Dali ela não avança mais, né? Eu mostrei o primeiro exemplo do lado superior direito, era um vídeo aqui no litoral do Rio de Janeiro também, onde foram construídos de forma emergencial esse revestimento do tipo enrocamento, são blocos sobrepostos, basicamente. A foto do lado esquerdo é uma foto até do professor Guilherme, em 2010, uma foto que é em frente à UF, em Niterói, que mostra que a gente tem um muro, né, que forma a orla, e tem, na frente desse muro, esses enrocamentos, que são estruturas para dissipar a energia das ondas, né? Nem sempre funciona, nem sempre eles são projetados para situações de tempestades mais fortes, né? Isso é interior da Baía de Guanabara, ou seja, optou-se por não altear mais do que o suficiente para essas ondas de tempestade invadirem. Então, em algumas ocasiões, essas estruturas podem ser galgadas pelas ondas. E o terceiro exemplo, aqui na parte inferior direita, é um dique. Tá? O nome mesmo é dique. Ele normalmente é construído
como uma plataforma, ele é feito com materiais bem mais finos, né, silts e argilas, ele é recoberto, revestido, seja por cimento, seja por blocos rochosos, normalmente também se cobre ele com gramíneas, então é uma estrutura normalmente mais longa, tá? Que não necessariamente está associada à erosão costeira. A gente vê que os diques são mais construídos para se defender de eventos de inundação, que são um pouco diferentes. Esse é uma estrutura de concha, né? É uma concha que a gente chama de concha defletora, é um muro de concreto em formato de concha, e na base desse muro foi construído aqui esse enrogamento com um muro de gabião. O muro de gabião é quando esses fragmentos de rochas, né, eles são ensacados com arame. Bom, todas essas estruturas, elas precisam de manutenção, senão elas não cumprem eficientemente o seu objetivo. Outra possibilidade muito comum da proteção costeira é a proteção com alimentação artificial, o famoso engordamento de praia, ou alimentação artificial de praia, ou preenchimento de praia, e em termos mais genéricos chama-se até de aterro. Esse é um super exemplo de um projeto desses na Holanda, tá? Um projeto do início da década passada, que, na verdade, eles posicionaram milhões de metros cúbicos de areia para proteger um segmento da costa por mais longo tempo. Né? Essas operações, por mais que não estou utilizando materiais alheios da praia, elas são grandes obras, né? Se você reparar nesses vídeos aí, você tem dutos, máquinas removedoras de terra, grandes projetos de alimentação artificial de praia, eles causam um impacto grande, negativo, um impacto negativo grande também no ecossistema costeiro. Tá? Costuma-se achar que é um tipo de obra mais leve, mais amigável, mas nem sempre é assim. Tá? Por exemplo, em algumas praias na Flórida, como esse exemplo aqui de baixo, é necessário fazer isso, tá? Porque senão a atividade turística, que é uma das principais fontes de recursos, ela cessa. Bom, outra possibilidade de intervenção na costa é a retração. Retração é simplesmente você pegar uma comunidade costeira, planejar, ou entrar com ação judicial, fazer com que ela simplesmente se mova de onde ela não deveria estar. Esse é um exemplo aqui em Santa Catarina. A retração normalmente não é uma opção, apesar de ser uma opção de uma estratégia de gestão inteligente, ela normalmente não é uma opção considerável pelos gestores, tá? Porque isso envolve, sobretudo no Brasil, né, desapropriar, e desapropriação é sempre um problema, sobretudo com as questões fundiárias que nós temos. Né? Normalmente as pessoas que moram em condições como essa, elas não têm a posse, ou seja, então elas não teriam direito direto a uma desapropriação, a receber por estar sendo desapropriado. Então, normalmente, existem batalhas judiciais aí mais longas e desgastantes quando se fala em retirar determinada população de determinado lugar. A retração ela pode aparecer de várias formas. Né? A retração ela pode ser forçada, ou seja, quando a erosão chega num ponto que as pessoas têm que sair dali. Tá? Isso é comum no nosso litoral. Normalmente, não só no nosso litoral, mas no mundo inteiro, a literatura mostra que a retração forçada ela é normalmente a forma de retração que acontece. Ou seja, forçada de que forma? A erosão chega num ponto tão crítico que as pessoas não têm outra alternativa a não ser afastar a sua moradia da frente da praia. A retração é vista como uma estratégia de não enfrentamento, ou seja, eu não vou enfrentar a erosão costeira, eu vou recuar, porque com a erosão costeira eu não tenho possibilidades, ou não tenho recursos, ou não tenho tecnologia disponível para se proteger ou para mitigar os efeitos negativos da erosão. Então, a única forma é eu me deslocar daqui. A retração ela pode ser também planejada. Quando a retração ela é planejada, e isso incorpora, é uma estratégia inteligente de gestão costeira, não é uma estratégia que a gente vê muito aqui no Brasil. Os exemplos do mundo também não são
muito evidente. A gente fala muito do Brasil, mas no mundo a realidade não é muito diferente. Mas a retração planejada, ela visa calcular em quanto tempo as pessoas vão ter que desocupar aquela área. E, com isso, visa conscientizar também as pessoas que a erosão vai chegar, montar estratégias, né, para compra de terras, né? Normalmente o poder público acaba tendo que comprar as terras que vão ser desapropriadas, e aí se consegue planejar uma determinada comunidade costeira a adotar essas estratégias de não enfrentamento. Mas normalmente a forma planejada não é a mais comum. Outro exemplo é o realinhamento planejado. Bom, veja, nessa figura tem aqui um exemplo na cidade de Pacífica, no sul da Califórnia, onde, nesse exemplo, né, são 2 casas foram retiradas mesmo, de um ano para o outro. As casas foram retiradas porque existia um diagnóstico de erosão e um prognóstico de avanço da erosão. Essas casas foram retiradas. O realinhamento planejado é outra estratégia, né, onde, em algumas localidades, visa-se até retirar algumas estruturas de defesa do litoral. Tem exemplos disso em Portugal, na Espanha, né? A gente retira, na Alemanha também, retira algumas estruturas do litoral, inclusive estruturas que estavam ali para defender a costa da erosão, e uma vez que se retira essas estruturas, você tem uma condição de que o ecossistema costeiro consiga se readaptar às novas condições, e isso garante, ou garantiria, uma redução na erosão. Porque, muitas vezes, uma obra como essa que está aqui, ela causa impactos negativos em outras áreas. Então, às vezes, o realinhamento ele pode ser uma ação local que tem um impacto maior, espacial maior do que justamente onde ele foi planejado, né? Então, o realinhamento planejado é uma estratégia também de não enfrentamento que visa renaturalizar parte dos ecossistemas costeiros, apostando que eles têm, que eles podem se estabilizar com isso. Bom, uma outra opção muito comum é a opção de não fazer nada. Esse é um exemplo clássico na praia de Sandy Hook, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde, depois de uma tempestade, em 2012, o principal ícone, né, do parque de diversões, ele foi deixado para ser destruído pelas ondas. Não tinha o que fazer. Tá? Então, eu gosto muito dessa imagem, não sei, ela me traz uma sensação, não sei, me traz uma sensação boa, mas fazer nada é justamente deixar o mar tomar conta daquilo que seria dele, né? Nesse caso, essa estratégia de fazer nada, ela pode ser muito desastrosa, né? Pode envolver muitas perdas, pode envolver muitos problemas, mas fazer nada, às vezes, é uma opção eficiente e, às vezes, pode ser até uma opção planejada, né? Fazer nada pode ser uma opção planejada e combinada com ações de retração planejada. A gente acaba chamando de áreas de sacrifício e também é uma estratégia de não enfrentamento. Mas, na maioria das vezes, fazer nada é uma estratégia não planejada. Isso vai indicar alguma deficiência na gestão da zona costeira e induz a um problema mais duradouro, né? Porque as pessoas ficam apostando que alguma coisa vai ser feita, que vai haver algum tipo de solução, ou que a erosão vai parar, ou que o mar vai ficar mais calmo, alguma coisa do tipo. Tá? Sem uma estratégia clara, abre-se espaço para ações individuais, isso também é muito comum, ações paliativas e ações que na prática não resolvem, né? Então, fazer nada pode ser uma estratégia como planejada, mas na prática a gente vê que fazer nada às vezes é uma incapacidade de se defender o litoral. Bom, que isso? Ok. Outras opções. Bom, as outras opções que eu gostaria de discutir são aquelas que a gente chama de soluções baseadas na natureza.
Soluções baseadas na natureza é quando a gente considera que aspectos da natureza podem ser um meio de promover soluções para a mitigação das mudanças climáticas e cooperar nos desafios da adaptação humana frente ao desafio que é morar junto ao litoral, nesse caso, né? Esse é um termo encampado aí pela IUCN, em algumas das suas reuniões, né? E apareceu com mais força a partir de 2012. Na prática, as soluções baseadas na natureza vão aparecer com vários outros nomes, né? Revestida com outros nomes, que não são especificamente a mesma coisa, mas têm a ver com o mesmo conceito. Trouxe alguns exemplos. Infraestrutura baseada na natureza, engenhando com a natureza, construindo com a natureza, engenharia leve, infraestrutura azul, infraestrutura verde, ecoengenharia e costas vivas, que parece que é o exemplo que os americanos mais gostam. Bom, o que há de comum em todas elas é que elas pressupõem que os ecossistemas costeiros eles podem atender diretamente aos objetivos de proteção costeira, além de outros serviços como a sustentação do estoque de pescado, manutenção de hábitats, filtração e detoxificação de poluentes, etc. Então, são soluções que usam os serviços ecossistêmicos, ou seja, a capacidade que os elementos naturais têm de trazer soluções para defender o litoral. E aí eu trouxe 3 exemplos também. Bom, o primeiro deles são os recifes artificiais. Eles podem ser recifes de coral, podem ser recifes de concha, e eles têm, basicamente, uma variação da sua eficiência, né? Normalmente, os recifes são muito utilizados em áreas, esses de ostras, por exemplo, na imagem maior, são muito utilizados em áreas estuarinas. E eles, ou seja, em vez de eu construir uma linha de blocos rochosos para defender o litoral, eu construo uma linha de ostras, né, vivas. E com isso, eu consigo aí reduzir a capacidade das ondas atacarem o litoral. Recifes de coral também são construídos com objetivos de proteção costeira e trazem outros benefícios para o ecossistema, que não são que eu vou entrar no caso aqui, mas eles funcionam como estruturas de defesa do litoral. Tem um estudo muito interessante que mostra que os recifes artificiais, como desses de coral, eles são basicamente a única dessas estruturas que podem ser aplicadas em áreas de alta energia de ondas, que eles têm uma eficiência comparada à eficiência de um quebra-mar. Tá? Então, ele vai proteger aí, reduzir entre 60% e 70% da ação das ondas, mesmo em áreas com maior energia. Uns estudos interessantes sobre isso, quem quiser depois consultar, vai ver no capítulo do livro. Outro tipo de estrutura é o quebra-mar de Recife, né? Nesse contexto, esse daí foi construído agora, terminou no final do ano passado na Gold Coast australiana, e ele é um recife de blocos rochosos, né? E eles têm a expectativa de que, óbvio, um ecossistema vai se estabelecer sobre esse recife. O objetivo dele é proteger uma área, uma área de mais ou menos 1,5 km ao longo desse litoral, né, através da atenuação da ação das ondas. Os recifes podem ser tão eficientes quanto um quebra-mar destacado. Um exemplo muito comum também de solução baseada na natureza seria a restauração ou a construção de dunas artificiais. E aí as dunas, existem livros sobre isso, eu destaco o livro do professor Nordstrom, de 2010, Recuperação de Praias e Dunas, mas que ele entra muito nesse tema. Mas existem várias formas de restaurar as dunas, né? Na verdade, a duna é entendida como uma linha natural de defesa do litoral. Tá? Em décadas de ocupação da linha de costa, a visão era de que as dunas, até hoje existe essa visão, que as dunas atrapalham a vista para o mar. E aí, muitas das dunas são aplainadas, são simplesmente retiradas. E hoje, em algumas áreas, existem muitos exemplos, as dunas estão sendo restauradas porque reconheceu-se, após tentativas e erros, né, os seus benefícios. E aí, nesse caso, essa duna aqui pode ser construída com essas cercas. Existe todo um método para se montar a estrutura das cercas, né? E aí, quando
o vento vai transportar as areias vão se depositar e outras areias vão se depositar em cima delas, e aí essa duna acaba se espessando. Adicionalmente, pode-se compatibilizar isso com plantio de vegetação de espécies fixadoras de dunas, né? Espécies adaptadas, espécies nativas até daquela área. Tá? E algumas delas funcionam também como um elemento para fixar e espessar o volume de areias numa duna. Outra técnica é simplesmente fazer a raspagem da praia e formar dunas assim, como são bem mais artificializadas, né? Dá para ver que ela tem um padrão de declividade bem definido e tal, mas elas têm aí a capacidade de funcionar em algum momento como um revestimento, né? Comparando com as estruturas tradicionais, né? As estruturas de cimento, de concreto, as dunas são comparáveis aí com os revestimentos. Acho que todo mundo já viu esse vídeo por aí. Restauração de mangue. Normalmente também é uma técnica bastante comum para proteger o litoral. Normalmente é feito em áreas estuarinas, né? E o mangue ele tem a capacidade de reduzir nesse aspecto, ele tem a capacidade de reduzir a altura das ondas. Mesmo que as ondas sejam muito pequenas, em áreas estuarinas elas podem fazer alguma diferença, né? Sobretudo em aspectos associados à inundação. Mas os mangues têm essa capacidade de reduzir a ação das ondas e o plantio de vegetação de mangue, né? A restauração do ecossistema de mangue, ela é benéfica também sobre vários outros aspectos ecológicos que a gente não vai entrar aqui no detalhe. E aí você tem aí um mangue recomposto, já com algumas espécies aí específicas. Esse trabalho lançado esse ano, na Nature Scientific Reports, mostra que anualmente os manguezais reduzem danos às propriedades na ordem de 65 bilhões e ajudam a proteger de mais de 15 milhões de pessoas frente à inundação e à erosão costeira. Então, existem muitos estudos sobre os benefícios ecossistêmicos da vegetação de mangue. Bom, para encaminhar para finalizar, existem soluções verdes, né, e soluções cinzas. Seriam as soluções verdes. Isso aí eu sou eu que estou chamando. Apenas revegetar, fazer uma delimitação simples numa área de mangue, por exemplo, ou revegetar uma duna, né? E aí a gente vai transitando em direção às soluções cinzas. Aqui no meio a gente tem os anteparos submersos, que seriam pequenos, como quebra-mares submersos, mas eles levam esse nome porque eles estão muito próximos, muito colados à praia, né, à costa. Eles levam esse nome de anteparos submersos, mas mesmo assim eu tenho a preocupação de preservar, ou plantar, ou refuncionalizar a vegetação de restinga, a vegetação costeira, e promover ali um anteparo para dar algum tipo de estabilidade. Em quebra-mar, passando para apenas enrocamentos e paredões. Então, nessa transição de soluções verdes para soluções cinzas, existe, óbvio, uma associação com a energia, né? Acredita-se que em ambientes com maior energia de ondas, apenas soluções pesadas vão funcionar. Isso não necessariamente é verdade, né? E mesmo assim, mesmo que fosse verdade, os paredões e os enrocamentos, eles não funcionam para sempre, além de todos os impactos colaterais que eles geram. Então, eu acho que a ideia é buscar um balanço no meio disso. E esse balanço seriam as soluções híbridas, né? É isso que eu ando defendendo. Soluções híbridas são aquelas que combinam formas de proteção ao litoral, baseadas na recomposição ou conservação de ecossistemas costeiros e estuarinos, com infraestrutura rígida, construída e demais práticas já incorporadas pelo homem frente aos desafios de defender o litoral. Ou seja, seria um caminho do meio, né? Então, associado a qualquer tipo de intervenção, eu preciso pensar em soluções verdes e soluções cinzas, porque eu tenho benefícios aí potencialmente combinados quando eu consigo reunir essas duas propostas, né? Só para trazer um exemplozinho, existem vários exemplos de soluções híbridas, isso não é nenhuma novidade, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que passar e discutir com mais eficiência.
esse modelo da Sutton-Grier, ele mostra, né, combina aqui construções que foram removidas para trás, né, onde houve um planejamento de retração, construções, né, mais perto suspensas para eventuais impactos de inundação, impactos mais excepcionais, protegidos por um muro de proteção, só que na frente desse muro eu tenho aí uma vegetação de pântano salgado, tenho recifes de conchas, ou recifes... Não, basicamente, nesse exemplo, são recifes de concha, construção de ilhas barreiras artificiais, ou seja, mesclar soluções baseadas na natureza com soluções mais tradicionais, buscando o benefício de ambas. E aí, aqui, só um exemplo, né? Peguei essa foto, e dá para imaginar isso para várias áreas do nosso litoral, mesmo no litoral densamente ocupado, né? A gente chama de uma praia urbana. Esse exemplo também é de Recife. A gente tem aqui, ó, nessa imagem, o geógrafo olha assim, ó, tem um revestimento do lado esquerdo, aí, mais perto da ciclofaixa, ou ciclovia, tem um revestimento mais perto do mar, e no meio ali você vê que nitidamente aquela areia foi artificialmente acomodada, né? Mas, num exemplo desse, por que não também se pensar em pequenas dunas ou pequenos cômoros vegetados nessa área? Por que não se pensar também na recomposição das áreas de recife naturais com recifes artificiais? Por que não somar soluções baseadas na natureza com as soluções tradicionais? A gente tem benefícios a partir dessa perspectiva. E eu tenho defendido um pouco essa ideia. Para não concluir, eu participei de muitas reuniões nos últimos 3 anos, onde eu ouvia muito, e ouço muito até hoje, o termo estabilização da linha de costa. Esse é o objetivo dos empreiteiros, esse é o objetivo de alguns gestores, né? Essa é a ideia que é defendida. Nós temos que estabilizar o litoral porque ele está nos causando problema, né? Só que esse termo também tem que ser erodido. Um termo mais inteligente, eu diria, é o controle da erosão costeira, né? A gente tem que parar de pensar que a gente vai conseguir estabilizar a linha de costa. Essa é uma ideia já ultrapassada. Então, eu espero que a nova geração de gestores, nova geração de técnicos, nova geração, sobretudo, de engenheiros, comecem a pensar em que existem coisas que não dão para ser estabilizadas. A linha de costa certamente não é uma delas. Então, pensar no controle da erosão costeira significa pensar em soluções talvez híbridas. E aí eu deixo, para finalizar mesmo, 2 perguntas. Quanto vale e como podemos quantificar o serviço de proteção ao litoral oferecido por um ecossistema costeiro saudável? Ou seja, uma duna vegetada, quanto ela vale? A gente consegue calcular e dimensionar o preço de um muro, ou de um enrocamento, ou de um paredão. Será que a gente consegue quantificar, em termos de o que vai oferecer de proteção, uma área, 1 quilômetro que seja, ou 1 quilômetro quadrado de campo de dunas frontais vegetadas? Será que esses custos são comparáveis em razão do seu benefício? Como a gente consegue convencer a comunidade e os tomadores de decisão que projetos de recuperação dos ecossistemas costeiros podem ser tão ou mais eficientes do que projetos emergenciais de contenção da linha de costa? Tá? Porque, normalmente, essa é uma pergunta que se faz. É difícil... parece que existe um lobby, né? A gente também tem muita incerteza. Então, acho que o papel da academia seria produzir estudos comparativos que mostrem, em termos de custo-benefício, quão melhor ou pior são determinadas alternativas para a defesa do litoral. Então, é nisso que eu tenho apostado. Quero agradecer novamente a participação de todo mundo. Até logo. Parabéns, professor Bulhões. Obrigado aí pela excelente